Vamos mergulhar hoje numa das narrativas mais dramáticas e misteriosas da Bíblia, a história de Ester. É um verdadeiro conto de intriga lá na corte persa, de coragem e da salvação de um povo que estava literalmente à beira do abismo. Essa é a grande pergunta que move a história toda, né? Pensa só que suspense. Como é que uma garota órfã vira a peça-chave para salvar uma nação inteira? É isso que a gente vai desvendar passo a passo. Ok, então, para começar, vamos montar o cenário. A gente está no Império Persa Aquemênida, um império poderosíssimo comandado pelo rei Xerxes, ou Assuero, que é como ele aparece no texto. E não era pouca coisa não, um território gigantesco que ia da Índia até a Etiópia, cheio de povos e culturas diferentes. E no meio desse império todo, a gente conhece Hadassah, uma jovem judia, órfã, que foi criada pelo primo mais velho, o Mardoqueu. Ela está ali vivendo como exilada numa terra estrangeira, sem ter a menor ideia de que o destino ia jogar ela bem no centro do poder. A história de Ester, gente, parece um roteiro de cinema. Sério! Tem cada reviravolta, um vilão assim desprezível e uma heroína que ninguém esperava. A grande questão é, como ela foi parar lá, né? Bom, aqui está um resumo rápido da trama. Primeiro, a rainha Vashti desafia o rei e, pum, é deposta. Isso abre uma vaga. Aí, Ester, através de um tipo de concurso de beleza, acaba sendo escolhida como a nova rainha. Só que essa tranquilidade não dura muito tempo, porque uma nova figura muito sinistra surge na corte. E aqui, gente, tem um detalhe que é a chave de tudo. Mardoqueu dá um conselho para ela. Não conta para ninguém que você é judia. Essa é uma decisão estratégica, sabe? Manter a origem em segredo dá para Ester uma vantagem que mais para frente vai ser decisiva para a sobrevivência do seu povo. E aí entra o nosso vilão, Amã. Ele é promovido, o orgulho sobe a cabeça e ele simplesmente não suporta que Mardoqueu não se curve para ele. E essa raiva pessoal dele vira um plano de genocídio. Ele vai lá e manipula o rei para assinar um decreto de extermínio contra todo o povo judeu. Esse é o ponto de virada da história. Mardoqueu manda essa mensagem para Ester, quase que sacudindo ela para a realidade. A questão não é mais ser rainha, é sobre propósito. A mensagem é clara. Talvez você esteja aí exatamente para isso, para esse momento. E agora ela precisa fazer uma escolha de vida ou morte. E ela age. Numa cena de tensão máxima, ela quebra o protocolo real, o que era um risco de vida gigante. Ela se aproxima do rei, organiza um banquete e, na hora certa, ela revela tudo, a identidade dela e o plano terrível de Amã. Com isso, ela salva o seu povo e sela o destino do vilão. Certo. A gente já viu essa história que parece saída de Hollywood. Mas para muita gente a narrativa de Ester é, acima de tudo, uma lição muito profunda sobre fé e sobre um propósito divino, mesmo quando o nome de Deus nem é mencionado diretamente no livro. E essa frase resume bem a principal interpretação de fé dessa história. A ausência do nome de Deus no texto hebraico não é vista como um esquecimento. Pelo contrário, é como se fosse uma demonstração de que a providência divina está ali, trabalhando nos bastidores, sabe? Movendo as peças no tabuleiro da história sem precisar de holofotes. As atitudes de Ester acabam virando um modelo de virtudes. Primeiro, ela entende que a posição dela como rainha não é para benefício próprio, mas para um propósito maior. Segundo, mesmo sendo a rainha, ela continua humilde, ouvindo os conselhos do primo. E por fim, no momento de maior desespero, a primeira atitude dela não é política, é espiritual. Ela recorre ao jejum e à oração. Então, no fim das contas, a grande mensagem que a história de Ester passa é essa. As circunstâncias do seu nascimento, ser órfã, exilada, não ter nada, não definem o seu potencial. Não limitam o destino grandioso que pode estar reservado para alguém. E é aqui que a gente dá uma virada brusca. A gente sai dessa interpretação de fé e vai direto para as perguntas que os historiadores e acadêmicos fazem há séculos. Vamos mudar completamente a perspectiva e analisar esse texto com outra lente. Bom, do ponto de vista acadêmico, o livro de Ester é um campo de estudo fascinante e bem complexo. A questão principal não é só "isso é verdade?", mas sim, afinal, que tipo de texto é esse? Muitos estudiosos não classificam o livro como um registro histórico literal, mas sim como um romance histórico. A ideia é que o autor usou um cenário real, a corte persa, para contar uma história com objetivos narrativos, teológicos, e não para documentar fatos como um historiador faria.
E esse slide aqui mostra essa diferença de um jeito brilhante. Por exemplo, a ideia de uma lei que não pode ser revogada, isso cria um suspense incrível na história, né? Mas os historiadores dizem que o sistema legal persa não funcionava bem assim. Então, parece mais um elemento que serve à trama do que um fato histórico. O próprio texto dá umas pistas dessa complexidade toda. A linguagem usada aponta para a era persa, sim. Mas, por exemplo, ele não aparece nos manuscritos do Mar Morto, que é uma coleção gigante dos textos bíblicos mais antigos que a gente conhece. Isso é curioso. E principalmente o jeito como a corte persa é descrita, com intrigas, haréns, um rei meio instável, é muito parecido com as descrições que os gregos faziam na época, o que sugere um olhar de fora, sabe? Mas olha só, não importa a origem, se é história literal, romance histórico ou algo no meio do caminho, o impacto da história de Esther é simplesmente inegável. E é aqui que todas as visões meio que se encontram. Pensa só nisso. Por mais de 2.400 anos, essa história vem sendo contada e recontada. Atravessou impérios, culturas, gerações. Essa longevidade toda já é o maior testemunho do poder que ela tem de inspirar coragem e esperança. E esse é o legado mais concreto, mais palpável. A história de Esther é a base do Purim, uma festa judaica cheia de alegria que comemora exatamente a salvação do povo judeu. A narrativa antiga continua viva, pulsando numa tradição cultural até hoje. E a gente termina com essa pergunta. No fundo, não importa como a gente classifica essa história. Ela sobreviveu porque fala de temas universais. A coragem diante da tirania, a importância de agir e a esperança de que, mesmo nas horas mais escuras, a salvação é possível. E essa, talvez, seja a verdade mais profunda de todas.